tudo bom? Eu me chamo Miguel e irei apresentar sobre segurança de dados. A segurança de dados ela tem como base bem diversificada, desde o hardware, desde crackers que relacionado a invasões, desde proteção de servidores, hardware, entre aspas. Porém, eu vou falar somente da parte humana. Como assim a parte humana? Os nossos erros que temos da nossa segurança, falhas que nós proporcionamos a nós mesmos. Tá? Uma pesquisa feita, eu vou tratar o ciclo de segurança, mas uma pesquisa feita pela empresa TCL informa que 85% das violações é causa do erro humano. Quais são essas violações? Seriam focos, vários ambientes, desde uma propaganda que você clicou um pop-up, desde um link recebido via e-mail, uma propaganda via e-mail que você muitas das vezes não teve uma atenção detalhada. Nisso acaba tendo a violação referente aos seus dados, a coleta dos seus dados. E muitas das vezes, em casos piores, dependendo da invasão, porque quando se fala em invasão, não é somente invadir e dominar o seu ambiente, seu computador, seu celular, mas sim invasão dos seus dados. A coleta dos seus dados é uma invasão pessoal, é relacionada a você. Nisso acaba tendo o quê? Quando acontece uma invasão dessa, muito é falado que as empresas de segurança tratam muito que, vamos supor um exemplo, muitas das vezes nós esquecemos o que a gente fez há uns 2 dias atrás, onde passamos, onde visitamos. Esses dados, dependendo se o seu celular está com uma localização, ou você às vezes logou na rede de um servidor local, num ambiente, numa empresa, esses dados ficam tudo em nuvem. Nisso acaba acontecendo tendo um nosso corpo, um corpo só que virtual, onde tem toda a nossa base de informação. Vamos supor um exemplo de banco. Quando o banco vai investigar a vida de uma pessoa em relação a limite de crédito ou algo relacionado, ela consegue ter informação toda sobre você, desde uma conta de celular que você não pagou, um protesto que você recebeu, ela tem todos os seus dados. E muitas das vezes até mais, tipo, o que você tem? Se você for uma pessoa que posta muito e divulga muito os seus bens, ela tem ciência dos seus bens antes que você fale a ela, apresente. Nisso acaba muito tendo essa invasão pessoal. A tecnologia, o sistema montado, na verdade, o sistema coordenado, por exemplo, você, virtualmente falando, é só mais que um sistema controla, faz um cálculo com base no seu nível de, como posso explicar, o seu nível financeiro, o seu nível intelectual. Muitas vezes as pessoas faz provas online, teste. Nisso também já fica uma base de dados sobre a sua questão de seu QI. Até em muitas empresas vai contratar, tem o LinkedIn, né? Muitas empresas têm o seu currículo. Fora esse currículo do LinkedIn, as empresas pesquisam sobre você pessoalmente, tipo Facebook, Instagram. Nisso acaba tendo essa violação dos nossos dados pessoais que nós mesmos damos. Que nem vamos falar um exemplo bem tosco, vamos dizer assim, o ChatGPT. Quem alimenta o ChatGPT? Nós mesmos. Acabamos nós alimentando um sistema que futuramente algumas empresas ou algo relacionado vai utilizar contra nós. Não necessariamente contra, porém, como você tem um exemplo do banco. Você às vezes quer uma situação, quer um limite de crédito, quer um empréstimo, alguma coisa. O banco sabe mais da sua situação financeira melhor do que você. Entendeu? Então, prosseguindo eu gostaria de dar umas dicas relacionadas à segurança que nós devemos tomar com a nossa segurança para que a gente venha prevenir futuramente, né, casos piores. Vamos lá. Eu vou falar sobre Gmail, que é algo do cotidiano. Eu procurei bastante o que eu poderia falar sobre segurança. De algo tão amplo, acho que a maneira mais prática e simples seria o Gmail, porque normalmente nós que participamos de uma faculdade, onde tudo é enviado via e-mail, acabamos tendo como nosso cotidiano usar o Gmail, o e-mail, Hotmail, por exemplo. Então, nisso, eu peguei um exemplo no meu e-mail mesmo, que eu recebi uma propaganda do AliExpress.
Quais seguranças eu devo tomar? Aqui, como falar, a propaganda em si, essa propaganda, muitas das vezes, pelo próprio sistema, por exemplo, eu acessei uma página de um site onde tinha um pop-up de algo, vamos supor um computador, um jogo, um videogame. Eu acabei clicando. Isso, clicando intencionalmente. Muitas vezes tem uns pop-ups que é chato, já é feito para isso mesmo, para te redirecionar. E tem aqueles que é feito, tipo, você clicou e indica que você gosta. E tem maneiras diferentes de própria divulgação. Vamos supor que eu cliquei em algo relacionado à tecnologia. 3 dias depois, ou até às vezes no mesmo dia, já recebo um e-mail do AliExpress, por um caso, sobre coisas relacionadas à tecnologia. Entendeu? Muitas das vezes a gente acha estranho, nossa, eu conversei esses dias, estava conversando que eu estava pensando em comprar tal coisa e já recebo propaganda sobre tal coisa. Muitas das vezes, nós às vezes compra ou assiste ou pesquisa coisas que às vezes não é no nosso gosto, mas sim o sistema impôs pra gente. De tanto bombardear essa informação, acabou que a gente passou a gostar, passou a querer. Aí voltando ao ambiente do Gmail, vamos supor que você recebeu um e-mail de propaganda com perigo de ser golpe, etc. Por exemplo, nesse caso aqui eu recebi do e-mail do AliExpress. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Onde tem um nome para mim, tem um cadeadinho, quer dizer que foi, sei lá, domínio Ali1. Não criptografou, isso é uma coisa insegura, porque normalmente vem criptografado. Porém, quando você vai olhar o e-mail, aqui é o nome da empresa AliExpress e o nome do Gmail. Quer dizer que aparentemente é de uma empresa legal. Entendeu? Enviado por mail.aliexpress.com. Então isso tende a ser, por exemplo, isso aqui é uma propaganda, tende a ser, beleza, é confiável. Mas muitas vezes, já teve muitos casos, eu recebi uma propaganda, quando eu vou olhar o e-mail, que é um servidor hospedado, que não é e-mail, não é Gmail, coisas mal aleatórias, muito suspeito, eu já vou denunciando, excluindo para o spam. Outro caso também, isso ocorreu, agora foi em 2020, 2021, onde vários youtubers famosos acabaram caindo em muitos golpes. Por exemplo, estava para sair Hogwarts Legacy, um jogo de Harry Potter, onde eles estavam recebendo um e-mail de uma possível empresa que queriam dar aquele amostra grátis, vamos dizer assim, para a pessoa testar o jogo e fazer um vídeo. Só que o que acabou acontecendo? Muitos caíram no golpe porque ele era um arquivo malicioso. A pessoa que fez, depois foram descobrir, era um pessoal russo, onde tinha uma hospedagem mó aleatória, que fazia um dano de datalog diferente para mascarar o IP deles. E a conversa era literalmente essa. Vamos dizer assim, a mentalidade computacional, não sei como posso explicar, a ideologia deles. O que está em alta? Vamos se passar por isso, enviando isso. Um exemplo básico que eu dei aqui seria, eu enviei para eu mesmo esse e-mail, mas por exemplo, eu mandei um arquivo com um comando simples, shutdown.exec, isso é do próprio Windows. Você pega no Google, você consegue fazer isso. Eu vou demonstrar na prática como funciona. Um arquivo desse, com shutdown.exec, o que ele faz? Ele desliga o seu computador quando executa. Eu coloquei na descrição, filme Oppenheimer. Supondo que um amigo, uma pessoa me enviou coisa na internet ou algo do tipo, vinha aqueles sites que você pode assistir e do nada te envia um e-mail com um filme que você está querendo assistir. E você sempre já baixa esse arquivo e tem, nesse caso aqui está bem descrito que é um comando. Está bem ali que é um arquivo .bat. Só que às vezes a pessoa mascara. Tem formas de mascarar, só que eu estaria fugindo do meu assunto falando nisso. Nisso essa pessoa mascara, e quando você executa esse comando, esse arquivo, você acaba executando uma série de comandos onde você poderia estar dando acesso, ou a pessoa poderia estar pegando todos os seus dados com base nisso. Entendeu? Por isso nós temos que ter muito cuidado. Uma das outras dicas que eu dou seria muito importante focar na segurança do Google. É uma segurança simples? Porém muito útil.
que vamos fazer? Sempre manter as nossas dicas de segurança sempre atualizadas. Qualquer alteraçãozinha, verifica, precisou trocar de senha, qualquer suspeita, troca. Por exemplo, quando você faz o login, é a melhor maneira, é o mais correto, é a verificação em 2 etapas. A senha, sempre uma atualização, uma alteração recente, porque aqui foi uma alteração recente, não. Sempre ver se sua senha já está com risco. E o próprio, como posso dizer, o próprio Windows, o próprio Google, ele sempre dá umas dicas que sua senha está muito perigosa, sua senha está muito fraca, algo relacionado. Telefone de recuperação, sempre ter um telefone para recuperação. E nesse caso aqui, que era um e-mail que eu fiz para teste, ele não tem e-mail de recuperação também, que é sempre importante. Outra dica, não coloque seus dados via online, por exemplo, desde cartão de crédito, já linkado direto, seu endereço, senhas, sempre, não mantenha uma senha padrão para tudo. Tenta mudar, é difícil lembrar, então muda poucas coisas. Vamos supor, coloca a barra depois do zero, ou invel, depois dos números, que é normalmente uma senha, letras e números. Às vezes você pode inverter, colocar números e letras, sempre inverte, seguindo o mesmo padrão, às vezes fica mais fácil. A mesma senha, só que você vai mudando os padrões, para que a pessoa, que muito acontece, isso é de domínio público. Volta e meia, aparecem notícias onde tantos e-mails, tantas contas do Gmail foram vazadas, foram exploradas por uma falha do Gmail. Muitas das vezes os nossos dados são divulgados na internet, que esses hackers pegam e vendem, porque é muito importante para essas empresas os nossos dados, porque com base nisso elas criam propaganda pra gente, etc. E nisso aqui eu coloquei, eu queria apresentar para vocês sites que você podem verificar links. Supondo que você recebeu um arquivo ou um link malicioso, por exemplo esse. Um exemplo, o cara, não, entra nesse link aqui que ele é confiável, pode ficar tranquilo. Não vamos acreditar não. O que você faz? Você copia o link e coloca aqui. O que ele é? Ele não vai analisar o site, ele vai analisar, ver se tem casos, suspeitas, ele vai fazer meio que uma varredura sobre esse site. Uma simples varredura, se ele é malicioso ou não. Claro, não é 100% seguro, mas pelo menos te dá um pouquinho de segurança. Tá entendendo? Ele te dá aquele ponto. Será que é legal? Será que é interessante? Será que vale a pena eu arriscar? Outro site também, que é o que eu mais uso, é esse daqui. Verificador, ele é o vírus total. Você coloca um arquivo e ele meio que faz uma leitura desse arquivo. Entendeu? Ele faz meio que uma leitura. Como poderia explicar essa leitura? Ele vê se tem... Ele meio que tem uma base de dados de, vamos supor, possíveis códigos de vírus, né? Que um vírus, que não é uma linha de código, mas extensa. E nisso ele faz meio que com a database dele, faz uma análise do seu arquivo, se tem algo parecido ou relacionado. Nisso, claro, como eu falei, não é 100%, é a base. Por exemplo, um cara montou um arquivo porco, rapidão você pega aqui. Mas se o cara trabalhou muito tempo para tentar mascarar com base aqui, nesse site, tipo assim, um exemplo, para tentar mascarar esse site, com certeza vai. Que nem o Avast, que nem outros antivírus, não tem como, né? Proteger de 100%, mas tipo 80%, 70% consegue uma proteção legal. Entendeu? Então, recapitulando, voltando para o assunto principal, o que é a segurança dos nossos dados? A nossa prevenção dos males que pode acontecer com a gente via online. A segurança que nós temos que ter online. Com isso, eu quis trazer para vocês a segurança de dados via humano, o lado humano, a nossa preocupação. Porque os comandos, as preocupações das empresas já tem. E é um grande investimento que tem. Hoje no mercado da tecnologia, um dos maiores investimentos que tem é em relação à segurança dos dados, a proteção dos servidores, proteção, mas a parte humana é com a gente. Nós temos que ter nossa segurança. Claro, as empresas têm fórmulas, voltando por exemplo, fórmulas de ajudar a gente a prevenir, que é o próprio Google, dá dicas de segurança pra gente, tá bom? Então fica assim, todo mundo, um alerta sobre, e cuidado para não ser invadido.